Então vamos ler Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos filhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste, mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua, e exultou ainda a minha carne, há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face, e me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e entre nós ainda até hoje está a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos teus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para assentar no seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Quer dizer, não entrou em decomposição. Deus o ressuscitou a este Jesus, e que todos nós somos testemunhos, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido no céu promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós, agora vedes e ouvi. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse: o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. E saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que os que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia se agregaram quase 3.000 pessoas. Agora, aqui no capítulo 6, a gente percebe Estevão sendo apedrejado, e
no 12 vai dizer, eu não vou ler todo o assunto. Estevão, a partir do 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram das sinagogas chamadas os libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, e os anciãos e os escribas, investindo contra ele, arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Se a gente continuar aqui no capítulo 7, havemos de ver que Estevão, ele viveu um momento de acusação injusta. Ele prega uma mensagem, ele faz um resumo da Bíblia toda. Se você pegar a mensagem no capítulo 7, que é a mensagem de Estevão, a gente há de ver que ele fez um resumo, uma síntese de toda a Bíblia, começando lá do começo até os dias da sua atualidade. E quando Estevão faz isso, por incrível que pareça, ele, ao ser apedrejado, eles pegaram as vestes de Estevão e depositaram, deixaram depositada aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o que se tornou o apóstolo Paulo. E se a gente olha a mensagem de Pedro, a gente percebe Pedro pregando e quase 3.000 pessoas aceitando Jesus. Uau, que mensagem, que pregação. Por que esse camarada Estevão, na condição de diácono, ele estava lá ouvindo a mensagem de Pedro? Talvez ele falava para si mesmo, eu gostaria de pregar como Pedro, eu gostaria de ser um pregador na vibe do apóstolo Pedro. E Estevão, ele começa a anunciar o Evangelho por estar cheio do Espírito Santo, e quando ele faz isso, ele tem uma mensagem, parece a mais bonita de toda a pregação que eu já ouvi, e no entanto, somente uma pessoa se converte, e não converte no momento que Estevão prega. Paulo, ele vai se converter depois. Se a gente olhar aqui no capítulo 7, lá no finalzinho do 7, pode olhar que esse 7, ele contém 60 versos. Ele vai dizer aqui, e expulsando-o da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esses pecados, e tendo dito isso, morreu. Quando a gente olha, imagina o cara morrendo, pregando, e não vê ninguém se convertendo. Uma única pessoa se converte, mas não se converte para ele ver, para ele saber, mas quando ele diz em invocação aqui, eis que vejo os céus abertos, no 56, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremessaram unânimes contra ele. Aqui foi o apedrejamento e o fim da vida física de Estevão, e o final da sua pregação. Quando ele vê Jesus em pé, eu imagino que a Bíblia diz em Atos, que o Senhor Jesus, quando subiu, ele assentou-se à destra de Deus, mas para ver esse espetáculo, ele fica em pé,
E ele permite Estevão enxergar os céus abertos e o Filho de Deus em pé para recebê-lo. Vamos imaginar, eu imagino Pedro ganhando quase 3.000 pessoas numa pregação, e Estevão morrendo por causa de uma pregação. Uma única pessoa aceita Jesus, mas não aceita na hora, e Estevão nem viu isso, nem viu essa conversão, porque quando a gente termina aqui o capítulo 7, aí entra no capítulo 8, a gente vai ver no capítulo 9, Paulo tendo um encontro com Deus, e Estevão já estava na glória. Mas eu imagino que aquela mensagem de Estevão, ela moeu Paulo por dentro. Ele não ganhou 3.000 almas, mas ele ganhou uma alma que impactou o mundo. Imagina, entre as pessoas que Pedro ganhou e que Paulo ganhou, se você pegar um discurso de Paulo, acho que em Corinto, ele vai dizer que eu sozinho fiz mais que todos os apóstolos, não é primeiro, segundo e terceiro lugar, junta tudo que eles fizeram, e eu ganho disparado de todos eles. Quando Paulo, ele vai falar com os apóstolos, a palavra era o seguinte: conheci um homem, há 14 anos passado, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, fui arrebatado até o terceiro céu, e lá ouvi coisas indizíveis que ao homem não é permitido dizer. Aqui a gente percebe o quanto Paulo tinha uma mensagem. Imagina Pedro dizendo assim: vamos tirar para o ímpio aqui para ver quem é maior, ou qualquer um dos outros apóstolos. Ele vai dizer assim: eu fui arrebatado até o terceiro céu, e você? A Bíblia diz que Deus deu a Paulo um espinho na carne, para ele não se vangloriar com as grandezas das revelações que Deus dava para ele. Era momento que talvez Paulo pensasse assim: agora eu posso garantir que posso me gabar. O próprio tema do Atos capítulo 9, ele vai demonstrar o perseguidor perseguido. E quando a Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás, qual que era o espinho na carne? Um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Por exemplo, fazia um milagre. Fala, mas você perseguiu a igreja, você fez cristão blasfemar. E isso para Paulo corroía Paulo, destruía a vida de Paulo, porque na condição de homem de Deus, ele tinha certeza da comunhão dele com Deus, porque o povo é muito mau. E você sabe que quem divulga qualquer tragédia de uma igreja é os próprios membros da igreja. Infelizmente, os crentes são quem divulga. E aí, o que Paulo está vivendo? Paulo está vivendo um momento, isso para Paulo era doloroso, e ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho, e Deus falou: eu não vou tirar, mas eu vou aumentar a minha graça na sua vida, ao ponto disso não doer mais, o espinho vai ficar aí, mas eu vou libertar suas ordens, mas eu vou libertar você da dor. Às vezes tem coisa na nossa vida que Deus não vai tirar da gente, Ele vai deixar a gente sentir, mas a graça dele, Ele diz: Paulo, a minha graça te basta, a minha presença te basta, o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. É por isso que ele disse assim: quando eu estou fraco, aí eu sou forte. E nós temos uma fraqueza. Se a gente olhar a vida de todos os vencedores, Davi, ele vai falar no Salmos 40 e o verso 17, que eu acho que é a saga de todas as escritas de Davi. Ele disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor Deus cuida de mim. Então ele está mostrando que
essa dependência. Jesus falou que bem-aventurados os pobres de espírito. Esse pobre de espírito aqui não é uma pessoa desprovida de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, não. É alguém que reconhece que não é capaz de dar um só passo sequer sem o amparo de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus na vida da pessoa. Quando nós entendemos esse propósito, fica claro o quanto Deus trabalha nas nossas vidas. E o Paulo, ele está aqui, o que eu quero trazer aqui? Pedro ganha 3.000, nós somos muito fascinados em números, né? A mensagem foi boa, uau, né? A gente quer saber de número. Muita gente está considerando um culto bom por causa da contingência, mas às vezes as pessoas vão entrar lá e vão sair de lá sem ser ministrada, porque não teve a presença de Deus para poder ministrar o coração daquela pessoa. E existe no mundo espirituais espíritos que trabalham. Paulo, ele descreveu de forma sintética ou sintática, ele escreveu principado, potestade, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Cada um desses tem tronos, e o principado, ele é uma casta de demônio que ele não se manifesta com oração. Ele é um demônio folgado, que ele é capaz de sentar do seu lado no culto. Ele não se manifesta. A visão dele não é se manifestar. Ele quer fazer uma liderança andar de mãos dadas com ele, um crente concordar que o errado está certo e o certo está errado. Mas quando você tem o discernimento, porque a grande questão para expulsar um demônio é achá-lo. Por isso que na maioria das vezes eles manifestam. Mas se ele não manifesta, por exemplo, um demônio da Kundalini, quando se trata dos chakras, por exemplo, Lilith, Kundalini, Maria Padilha, Piton, Leviatã, esses inimigos, eles vão se manifestar, você vai ter que descobrir, saber como é que eles atuam. Por que quando você expulsa um demônio, uma pessoa, de repente, a pessoa endemoniada pede água? Você não pode dar, porque está saindo uma entidade que você está expulsando, e quando você entrega a água, vai entrar e manjar. Para você ter uma ideia que o mundo espiritual, ele se organiza para trabalhar de tal forma. O que ele quer? Ele quer fazer você acreditar que está livre estando oprimido. Mas o que o Senhor Jesus falou lá em Lucas capítulo 4? Eu gosto muito disso. Quando eu leio isso eu fico perplexo. O capítulo 4 de Lucas aqui, ele disse assim, 4:18 de Lucas. Eu acho muito bom quando eu leio isso aqui. É muito importante os crentes entenderem isso, porque a partir do momento que a gente entende, fica fácil. 4:18 ele vai dizer assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando é que isso vai acontecer na vida da gente? Quando a gente tiver a presença do Espírito Santo. E Jesus sabia disso. Jesus só venceu porque o Espírito Santo estava com ele. É tanto que a palavra, quando alguém falava Jesus, o mundo espiritual não se incomodava, porque Jesus quer dizer Salvador. Mas quando falava Cristo, que quer dizer Messias, ungido, o que acontece? Todo mundo ficava. Por que Herodes ficou aloprado, mandou matar os meninos de Belém? Porque falou, onde é que está, onde é que nasceu o Cristo? Estava falando o rei, o ungido, o substituto.
Então, quando se fala o nome do ungido de Deus, ali naquele momento, na qualidade de ungido, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar para o mundo espiritual uma ameaça. E aí quando falou, aonde é que tem nascido o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, o que eles falam? O que eles fazem? Eles fazem assim, peraí, se é rei, é concorrente. O mundo espiritual ele se sente ameaçado pela presença, é tanto que Jesus ele falou para os discípulos, quando ele ressuscitou, que ele estava para subir ao céu, ele falou assim, vocês vão para Jerusalém, e fiquem lá, até que seja do alto revestido de poder. A hora que vocês subirem para lá, e forem revestidos de poder, aí vocês saem pregar. Você sabia que tem muita gente que não foi? Ah não, vou para fazer a obra, porque a obra é urgente. Às vezes o inimigo quer convencer você a tentar fazer a obra sem o Deus da obra. O importante é fazer, não importa se a presença de Deus está com você. E quando Jesus falou, quando eu olho João aqui, eu vou ver se eu acho essa referência, acho que é João 14. João capítulo 14 vai dizer o seguinte. Aqui, Jesus vai dizer o seguinte, ó. Eu não sei onde que está, mas eu sei o versículo, ele disse assim, ó. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ele está dizendo isso. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus ele está dizendo, eu rogarei o Pai, ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. O que Jesus está falando? Ele está falando assim, gente, esse outro Consolador aqui no grego é um exatamente igual a mim. Jesus está dizendo, eu estando aqui ele não virá, mas viu lá no 14, ele disse assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for, esse se eu for no grego aqui, é quando eu for, o Consolador virá a vós, e aí eu virei outra vez e vos levarei, esse outra vez aqui está falando de arrebatamento, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso aqui para nós, na condição de servos de Deus, é a maior conquista que nós podemos receber, a presença do Espírito Santo. Se eu tenho convivência com Ele, Ele vai chorar comigo as minhas lágrimas, Ele vai curar as minhas feridas, Ele vai me dar graça para eu vencer, Ele vai estar fortalecendo quando nós estivermos fracos. A Bíblia diz que Ele intercede conosco com gemidos inexprimíveis. A oração que chega diante de Deus, valendo, é quando o Espírito Santo decide gemer por você. Imagina, não é favorável, não é bom ouvir uma pessoa gemer. Está vendo uma pessoa ferida, machucada, gemendo, é difícil. Então, imagina o Espírito Santo chegar diante do Pai, gemendo, e ele diz, por quem agora? Claro que o Pai não vai perguntar, porque ele é onisciente, mas é por fulano de tal. E ali, percebe-se o agir de Deus mais rápido, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Tem até um hino, né? Nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Até com gemidos inexprimíveis,
Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então essa presença vai trazer para nós toda a diferença que nós precisamos ter na presença de Deus. E isso é que faz toda a diferença. Então qual que foi a diferença entre Pedro e Estevão? Pedro cataloga números. Estevão nem viu a conversão de Paulo. Depois, Paulo revoluciona o mundo e Deus fala assim: dá uma olhadinha na alma que tu ganhou ao morrer por mim. Está fazendo uma revolução lá na terra. E Paulo, ele tinha tanta convicção do propósito de Deus, que ele falou assim: para mim, o viver é lucro, e o morrer é Cristo e o viver é lucro. Eu não sei o que é melhor. Se eu partir, eu vou estar com Deus em delícias. E se eu ficar, vou estar evangelizando pessoas. Ele tinha noção do que era a responsabilidade dele. Deus abençoe. Aqui fica a nossa mensagem de hoje. E eu vou encerrar aqui agradecendo a Deus.